Olá pessoal, boa tarde. Vamos para mais uma aula no canal do YouTube. É uma aula prática, onde eu trago para vocês um estudo de caso de um problema em uma instalação elétrica de um apartamento. Trago para vocês uma visão e como resolver esse problema em conformidade com a NBR 54. Olá pessoal, trago para vocês uma aula. Essa aula é sobre os problemas em instalações elétricas, um estudo de caso real. Então nós da EPT Engenharia aproveitamos a oportunidade e trazemos para vocês um estudo de caso sobre alguns problemas em instalações elétricas em um apartamento, né? Uma instalação elétrica básica. Primeiramente, vamos a uma breve introdução relacionada à NBR 5410, que é a norma que devemos estar sempre seguindo para as inspeções elétricas e projetos. Qualquer instalação ou reforma, seja ela uma extensão ou alteração de instalação existente, pessoal, ela deve ser inspecionada visualmente e ensaiada durante ou quando concluída a instalação, antes de ser posta em serviço pelo usuário, de forma a se verificar a conformidade com as prescrições da NBR 5410. Isso é muito importante. Então, uma instalação elétrica reformada, que é o estudo de caso que eu trago para vocês, ela deve ser inspecionada visualmente e ensaiada antes de entrar em operação. Deve ser fornecida a documentação da instalação, conforme estabelece o item 6.1.8 da NBR 5410. Né? Essa documentação deve ser entregue às pessoas encarregadas de verificação, na condição de documentação como construído. Outro ponto importante é que durante a realização da inspeção e dos ensaios, devem ser tomadas precauções, né, que possam garantir a segurança das pessoas e evitar danos, né, à propriedade e aos equipamentos instalados. Aqui é um ponto muito importante. Estou passando o mouse aqui para vocês. Quando a instalação elétrica a verificar, constituir reforma de uma instalação existente, deve ser investigado se esta não anula as medidas de segurança da instalação existente anteriormente. Então, nosso estudo de caso, esse parágrafozinho aqui, esse subitem aqui é muito importante, não é? Que ele diz que se a instalação elétrica se verificar constituindo uma reforma, a gente deve investigar se essa reforma não alterou as medidas de segurança da instalação anterior. A inspeção visual, ela deve proceder, né, deve preceder os ensaios e ela deve ser realizada com a instalação desenergizada. A inspeção visual, pessoal, ela deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentes conectados estão em conformidade com as normas aplicáveis, corretamente selecionados e instalados, de acordo, não visivelmente danificados, de modo a restringir o funcionamento adequado à segurança. A inspeção visual, ela deve incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes pontos. Medidas de proteção contra choque, nós temos que verificar a existência de medidas de proteção contra choque, medidas de proteção contra efeitos térmicos, seleção de linhas elétricas e a escolha, ajuste e localização dos dispositivos de proteção. Então, esses dois primeiros slides vai nos embasar tecnicamente para que a gente possa fazer uma inspeção em uma unidade e encontrar os problemas, e eu vou mostrar para vocês como todos esses problemas foram resolvidos. Então, o estudo de caso é uma vistoria em uma instalação elétrica de um apartamento. Fizemos uma vistoria em um apartamento com as instalações elétricas reformadas,
né? Então, ou seja, a instalação elétrica anterior ela foi modificada. O quadro elétrico do apartamento a ser vistoriado, ele possui uma alimentação trifásica 50 amperes. Então, algumas irregularidades nesse quadro elétrico. Visualmente, é possível identificar isso. Então, vou para o primeiro ponto. No primeiro ponto, o condutor de terra instalado é um condutor de 6 milímetros quadrados. Bom, gente, o condutor de fase é um condutor de 10 milímetros. Segundo a NBR 5410, o condutor nessa situação, o condutor de terra deve ter a mesma seção do condutor de fase. Portanto, tem uma irregularidade aqui. O condutor de terra está com uma seção de 6 milímetros quadrados e deve ser substituído por um condutor de 10 milímetros quadrados. Essa é a primeira irregularidade. Segunda irregularidade que a gente procura, né, numa instalação elétrica é fazer o uso, a utilização de barramentos elétricos, né? Porque o uso dos barramentos, ele evita você fazer a conexão direta por terminais ou o cabo, né? Isso pode aquecer um pouquinho o terminal do cabo. Então, instalação de barramento. Outro ponto aqui que eu coloquei, não sei se vocês conseguem observar no desenho, prestem atenção, nesse ponto aqui, é a entrada que vem lá do medidor, que isso aí está na sala da SEB, que é a Companhia Energética de Brasília. Então, tem um condutor que sai, um eletroduto que sai do apartamento e vai até o medidor. Aqui vocês podem observar que ele está entrando diretamente no DR. Então, eu digo para vocês que o DR está montado de forma incorreta. Por quê? As fases devem ser conectadas no disjuntor DTM, que é esse disjuntor aqui, e a saída do disjuntor DTM ligada no DR, a saída do DR alimentar o barramento. Então, houve aqui uma inversão, o DR invertido com o DTM. Então, temos que normalizar esse probleminha aqui encontrado. O quarto problema eu coloquei em vermelho, que ele é muito grave. Que vocês podem observar que é a existência de tensão entre neutro e terra. Então, aqui nós temos o barramentozinho de terra e temos aqui o barramento de neutro. Então, quando nós fizemos a medição, nós medimos na vistoria, nesse ensaio, verificamos que temos uma tensão entre neutro e terra de 51 volts. Isso não está correto. Então, nosso estudo de caso começa por esse item vermelho. Por quê? Os demais itens nós já identificamos. Esse condutor de terra deve ter a seção de 10 milímetros quadrados. Eu tenho que inverter o DR em relação ao DTM. Por quê? Por que o condutor aqui está incorreto? Segundo a NBR, a tabela 58 que eu coloquei aqui, traz a seção dos condutores de fase. Se a seção dos condutores de fase for menor ou igual a 16, a seção mínima do condutor de proteção é igual, pessoal, à seção de terra. Então, se a seção é 10 milímetros nesse caso, o condutor de terra que vem nessa tubulação aqui, que vem lá do barramento de terra, ele deve ser de 10 milímetros, não pode ter uma seção inferior, ok? Isso é questão de corrente de curto-circuito para fase, né? De curto-circuito de terra-fase. Outro ponto que eu trago aqui para vocês é como deve ser feita a ligação do DR. O DR deve ser ligado depois do DTM, da forma que está aqui. Eu tenho o disjuntor termomagnético tripolar, a entrada aqui, ó, essa entrada, ao invés de entrar aqui no meu DR, ele vai entrar aqui no disjuntor trifásico, a saída do disjuntor trifásico liga no DR, né?
e o neutro entra no DR. Então, constatamos esses probleminhas. Alguns já detectamos e conseguimos resolver. Então, eu vou ter que trocar a posição do DR, refazer esse conector aqui do barramento de terra para um cabo de 10 milímetros. Agora, o vermelho começa nosso estudo de caso. Eu tenho uma tensão entre neutro e terra. Como resolver isso? Nosso problema começa aqui, né? Então, os problemas de DR e barramento foram resolvidos. Olha aqui que nós fizemos. Vocês podem observar aqui. Inserimos aqui um barramento. Olha só. Tinha marcação anterior, não tinha. Botei um barramento aqui. E olha a posição do DTM em relação ao DR. Então, a fase entra aqui, sai para o DR, do DR vai até alimentar o meu barramento, ok? Então, resolvemos esses problemas, troca de DR, e aqui também nós solicitamos, na verdade, para o cliente fazer a troca desse condutor para um condutor de 10 milímetros. Bom, agora vamos resolver aquele problema. Como resolver o problema da tensão entre neutro e terra? 51 volts que nós medimos. Aí eu coloco para vocês o seguinte, pessoal. Esse 51 volts pode ser uma indução de tensão na tubulação, provocada pela fase. Então, eu posso estar tendo uma indução provocada pelas fases no meu condutor de terra. Aí eu explico para vocês que a tubulação do apartamento é antiga e de metal. Então, eu tenho uma tubulação de metal e estou tendo uma tensão entre neutro e terra, que pode ser uma indução. E também eu trabalho com a segunda hipótese. Pode ser que o terra esteja desconectado do barramento de terra da edificação. Então, analisamos e identificamos no local que o terra estava desconectado do sistema de aterramento. Dessa forma, existia a diferença de potencial quando o terra está desconectado. Então, aqueles 51 volts que foi medido, ele existiu em função do terra lá na sala SEB, lá embaixo, na medição, onde eu tenho um barramento de terra, o meu terra estava desconectado. Isso estava me dando uma tensão de 51 volts, ok? Bom, aqui a gente mostra para vocês, né, que o terra está desconectado do sistema de aterramento da edificação, lá no medidor trifásico. Então, vocês podem observar aqui, olha, o terra estava solto. Existe aqui, pessoal, um barramento. Aqui tem um barramento de terra que a edificação construiu para fazer o aterramento de todos os apartamentos, né? Porém, estava desconectado. Bom, então imaginávamos que a solução simplesmente era fazer a conexão do terra ao barramento. No entanto, o problema mais sério começa por aí. Quando conectamos o terra, quando o terra foi conectado, surgiu um outro problema. Qual o outro problema? O disjuntor geral, que é esse disjuntor aqui, né, que é o disjuntor do relógio, do medidor, está desarmando. Ele começou a desarmar. Só, pessoal, que o desarme não era instantâneo. Levava, em média, 50 minutos, 1 hora. Olha só, eu conectei o terra, né? Nós conectamos o terra e surgiu um novo problema. Bom, provavelmente, a nossa dedução é o seguinte: quando o eletricista fez essa instalação, essa reforma no apartamento, quando ele passou o condutor de terra, quando tudo pronto, que ele conectou o condutor de terra, o problema aconteceu. Como ele não conseguiu identificar o problema, qual a solução mais fácil? Deixar o terra desconectado. O terra ficou desconectado. Quando conectamos novamente, que é o correto, o apartamento tem um sistema de aterramento,
A cada 50 minutos, 1 hora, o disjuntor começou a cair. Esse disjuntor começou a cair. Aí, o que pode ser isso? O que pode ser isso? Nós vamos investigar. Correto? Temos que investigar. Por que o disjuntor geral do medidor está desarmando? Pode ser sobrecarga ou curto-circuito. Essas são as opções. Nós verificamos que a tubulação vertical, o que é a tubulação vertical? Aquela tubulação que sobe para atender cada um dos apartamentos. Então, essa é a tubulação vertical. Através do multímetro e desligando o relógio, ou seja, tirando o relógio do circuito, nós observamos que uma das fases estava dando uma continuidade para o terra. Era pouca continuidade, mas estava dando continuidade. Ou seja, se eu estou tendo uma certa continuidade da fase para o terra, eu estou tendo um pequeno curto-circuito, né? Aí, no segundo ponto, como o apartamento ele tinha já passado por reforma, tanto na parte elétrica como na parte civil, a tubulação, entrou água na tubulação elétrica da vertical, que é aquela tubulação que sobe para o apartamento do medidor ao quadro de entrada, que é o quadro anterior que eu mostrei para vocês. Essa água ela estava um pouco presente no trecho do apartamento. Então, ele sobe na vertical, né? Aí tem os pontos de derivação em cada andar, né, da edificação, e dessa derivação até a entrada do relógio, a entrada do quadro, existia água devido a uma reforma que ocorreu. Quando o terra, aí vamos começar a investigação. Quando o terra foi conectado, o contato terra-fase, ele passou a existir. Só que o que nos intrigou é que ele desarmava a cada 1 hora, a cada 50 minutos, né? Como a tubulação tinha água, né? Olha, veja bem vocês, como a tubulação tinha água, e ela era aquecida pela corrente, ou seja, a fuga de corrente estava tendo, vamos dizer assim, entre aspas, a corrente estava tendo entre fase e terra, levava um certo tempo para desarmar. O curto, o que acontecia? O que nós podemos concluir? Que o curto ficava mais forte. À medida que o tempo passava, aquela água dentro da tubulação, ela ia ferver um pouco mais e aquece a fiação, aquece a tubulação e essa corrente aumenta, aquece os terminais do condutor e o meu condutor desarmava, né, por uma sobrecarga e depois por um curto-circuito, porque a corrente aumentava. Bom, então eu vou mostrar para vocês o que estava acontecendo, né? Bom, aqui eu tenho um exemplo que é o secundário lá do meu transformador na rede secundária. Aqui eu trago para vocês uma impedânciazinha. Então, eu tenho o meu terra aqui e tenho uma impedância. Estava existindo uma impedância entre fase e terra. Só que essa impedância não era zero, era um valor diferente de zero. Essa impedância, seu valor de impedância ia reduzindo à medida que o tempo passava. A tubulação aquecia, né? A resistência desse curto-circuito tendia a diminuir. Aí a gente diz o seguinte, até essa resistência de curto-circuito, essa impedância de curto-circuito chegar próxima de zero. Em função do aquecimento, a água começava a ferver dentro da tubulação e os cabos juntos ali. Isso tornava o curto-circuito mais forte. Aí, em determinado momento, passado um tempo, né, essa corrente entre fase e terra aumentava de tal forma que se configurava um curto-circuito forte e a chave geral lá do relógio desarmava. Bom, como resolver o problema? Para resolver o problema é trocar o condutor de fase, que está com continuidade. Verificamos que tinha um dos condutores que estava dando continuidade para o terra. Por que ele estava dando continuidade? Eu vou explicar para vocês. Quando foi passado o condutor, né, como a tubulação é de metal,
uma das fases passou na borda do eletroduto e sofreu um corte, ou seja, a malha, a isolação do condutor passou no eletroduto de metal e raspou, ou seja, deu um corte. E esse corte expôs a parte condutiva do meu condutor. A solução identificada e a nossa solução é proceder à troca. Então, verificamos, aí tem todo um trabalho, que eu não vou mostrar aqui todo o trabalho, mas nós removemos esse condutor da vertical que sai lá do relógio e sobe até o apartamento e realmente verificamos pela figura aqui, olha o corte que foi dado quando foi puxado o condutor dentro do eletroduto. Né? Esse corte, provavelmente, ele iniciou pequeno. Como tinha água e aquecendo, isso foi soltando mais e abrindo. Aqui vocês podem observar o condutor fase com problema. Então, nós removemos o condutor fase e passamos um outro condutor. Aí vocês podem observar que trocamos todos os condutores da vertical. Né? Aí, olha bem para vocês os condutores da vertical que nós trocamos. Olha aqui esse preto molhado aqui, a água dentro da tubulação, que fervia à medida que quando eu conectava o terra, né, eu estava praticamente fechando um pequeno curto-circuito que aumentava à medida que o tempo ia passando e mais eletrodomésticos iam se conectando na residência. Aí a impedância entre fase e terra ia diminuindo até o momento do curto-circuito. Veja bem que nós trocamos todos os condutores de fase e neutro, né? Vocês podem estar observando a situação desses condutores. Então, gente, dessa forma, né, a gente identificou um problema através de uma inspeção. Essa inspeção, ela seguia os procedimentos da NBR 5410. Então, provavelmente, né, a pessoa a qual reformou o apartamento detectou que, quando se conectava o terra, com o tempo o disjuntor estava desarmando. Não identificou o problema, o que ele fez? Tirou o terra da jogada. Né? Aqui é o ponto que eu chamo de derivação, essas são as derivações. Né? E assim, pessoal, eu encerro essa aula, uma aula básica, né? Um estudo de caso. E para isso a gente utiliza a NBR 5410.